Warahmatullahi wabarakatuh. Esse é Masjid Bilal, né? Masjid Bilal é esta? Ok. E os irmãos do Masjid Taqwa estão aqui? Ou a informação não chegou? Está aqui mesmo, não? Onde tiver a informação, né? Muito certo. Mas também nem todos ficam presentes. Mesmo alguém que está a comer arroz, existe arroz que você não come ali no prato, outro cai no chão. Água também. Outra água se cair vai se tornar, outra vai ficar em cima da boca. Então, é assim mesmo também. Não há estresse. Já temos alguns temas ontem de Jumu'ah, depois de Maghrib ontem. Quem tem sua pergunta, se temos um papel, estou a pedir a alguém passar nas pessoas, escrever, só para poder apresentar uma pessoa, para não levarmos muito tempo, porque algumas vezes a pessoa começa a processar a pergunta, pelo menos até no fim do baiano. Então, estar no único papel, se é que temos papel aqui, selecionarmos, aliás, juntarmos, unirmos. Então, outra cadeira também, ver aqui alguém me ajudar a sentar aqui. Todas sentadas lá nas mesquitas, só ficar aqui sozinho. Os amires, os imamos, os pateles. Mas vir aqui sentar alguém aqui, ficar aqui comigo. Estamos aqui mesmo. O presidente está aqui também, né? Dessa mesquita aqui. Da comunidade. Nossa, presidente, vir aqui. Tá bom, Jazakallah. Tá, você sentar aqui. Não há outra cadeira? Ele dá um foto mesmo. Não pode ficar embaixo? Não. Não se ficará. Certo. Eu dizia que já demos temas ontem, Jumu'ah, depois de Maghrib. As senhoras também, né? Depois de Dhuhr na mesquita Nur. Então, apenas vou contar uma história. E essa história, cada um tirar a sua lição. Gostaria de tirar uma história muito conhecida. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Havia um tempo em que não havia nenhum muçulmano todo mundo. Não existia nenhum muçulmano que adorava Allah subhanahu wa ta'ala. Naquele tempo havia um rei chamado Numrud, e outros chamam de Namrud. Numrud, pai dele, chamava-se Canaan. Ele chama-se Numrud bin Canaan. Era um homem que Allah tinha lhe agraciado muitas dádivas no seu corpo. Tinha uma fisionomia muito apreciada na sociedade. Quer dizer, não a sua cara em si, mas a sua forma de ser. E Allah deu muita riqueza a ele. O Namrud bin Canaan, as pessoas lhe amaram tanto naquela época, naquele tempo. Lhe amaram muito. Então ele chegou a um nível em que ele governou este mundo.
e ordenou às pessoas que adorassem a ele, para que adorassem a ele. Algumas pessoas aceitaram, já começaram a considerar ele como Deus. O Nimrod ibn Canaan vivia numa zona chamada Babilônia. Babilônia é Iraque, é uma zona de Iraque. Babilônia é Iraque. Então ele vivia lá, nesta zona chamada Babilônia. Chama-se Babil. Em português temos que traduzir Babilônia. O Nimrod ibn Canaan, as pessoas começaram já a lhe adorar, já era considerado Deus. Muitos lhe seguiram e algumas pessoas permaneceram a adorar ídolos. Todo mundo cometia shirk. Então, naquela zona onde vivia aquele homem, Nimrod ibn Canaan, naquele país, naquela zona, naquela cidade, havia um homem chamado Azar. Os outros ânimos dizem seu nome é Tarikh. Foi chamado Azar porque ele ajudava as pessoas a partir dos ídolos a cometerem shirk e vendia os ídolos dele. Azar nasceu um filho, deu o nome, esse filho foi dado o nome de Ibrahim. A palavra Ibrahim é uma palavra hebraica, não é uma palavra árabe. Alguns nomes que estão ali no Corão não são árabes, como Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Musa, Isa, Harun, Daud, Suleiman, Ilyasa, Ilyas, Nuh. Um deles é Ibrahim. Esses são nomes, este Ibrahim é um nome hebraico. Hebraico é uma língua que alguns profetas falavam. Então, aquela criança de nome Ibrahim, quando seu pai lhe mandava para vender aqueles ídolos, quando ele era criança, ele dizia para as pessoas: comprarem o que prejudica e o que não beneficia, enquanto era criança. Vocês comprarem isso aqui que prejudica e não beneficia. Ele não disse não prejudica e não beneficia, porque normalmente ídolo não beneficia nem prejudica. Mas ele dizia: comprarem isso que prejudica. Prejudica por quê? Porque o maior e o pior prejuízo é o shirk. E as pessoas adoravam aquilo. Então, Ibrahim alayhi salatu wassalam, cresceu, ficou jovem, uma idade assim, menor. E começou a informar o pai. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surah Maryam: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Mencionar no livro, no Corão, o Ibrahim, ele foi um verdadeiro profeta. Todo profeta era verdadeiro, mas esse foi elogiado porque tem um nível elevado acima dos outros. Não acima de todos, mas acima de muitos. Quando Ibrahim disse para seu pai, Azar: Ya abati, ó meu querido pai. Ibrahim não disse Ya abi, ó meu pai, disse Ya abati, ó meu querido pai. Este termo usa-se com todo respeito, abati. Não disse Ya abi. Ya abati, ó meu querido pai, lima ta'budu ma la yasma'. Por que você adora coisa que não ouve? Wala yubsir, não vê. Wala yughni anka shay'a, e não te vale nada, não te beneficia. Por que você adora isso? Ya abati, ó meu pai, inni qad ja'ani min al-ilmi, na verdade chegou-me o conhecimento, ma lam ya'tika, que não te chegou. Fattabi'ni, siga-me, ó meu pai, ahdika siratan sawiyya, irei te endireitar, irei te orientar
o caminho, siratan sawiyan, não é um caminho qualquer, não. Estava a referir ao caminho do Islã. E continuou Ibrahim alayhi salatu wassalam: Ya abati, la ta'budi shaitan, não adore Satanás. Inna shaitana kana lirabbihi asiya, porque o Satanás foi desobediente a seu Senhor. Ibrahim continuou mais, disse: Ya abati, ó meu querido pai, inni akhafu an yamassaka adhabu min ar-Rahman, eu tenho medo de chegar, de alcançar castigo que vem do Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakuna lishaitani waliya, seres um amigo de Satanás. Mas depois de tudo isso que Ibrahim estava a informar o pai dele não queria ouvir. O pai de Ibrahim fabricava ídolos. Ele fabricava ídolos e vendia. E as pessoas compravam e adoravam. Quer dizer, loucura até esse nível aqui. Comprar Deus. Você comprar algo, depois dizer o que é que me protege. Isso é uma perdição total. O Azar disse para o filho dele, Ibrahim: قال يا إبراهيم, ó Ibrahim, disse: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم, você, Ibrahim, está a desprezar nossos deuses, a abandonar nossos deuses. Você não quer seguir nossos deuses? لئن لم تنتهي, se você não terminar com essas suas palavras, لأرجمنك, eu vou te apedrejar. O pai dele, o filho, enquanto fazia da'wa para ele não queria saber. E disse: wahjurni maliya, afastar-se de mim, e expulsou de casa. Ibrahim alayhi salatu wassalam foi um homem que carregou Tawhid na sua altura. Na sua época, até aquele tempo, havia o único muçulmano, todo mundo, porque as pessoas estavam inclinadas no shirk. Ele sozinho é que adorava Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse: inna Ibrahim kana ummatan, Ibrahim sozinho era um povo. Ele sozinho, ele era um povo. Por isso Allah disse para o nosso Nabi seguir Ibrahim, porque Ibrahim não levou brincadeiras no din. Ibrahim foi sério com o din. Então, esses ídolos que eles adoravam, Ibrahim alayhi salatu wassalam, enquanto estava lá, naquela zona, Ibrahim era da Babilônia. Essa zona que havia esse homem aí, chamado Numrud ibn Canaan. Numrud ibn Canaan. Então Ibrahim alayhi salatu wassalam deu da'wa ao seu povo, e o povo não acreditava. O que o povo fazia? O que dizia quando Ibrahim dava da'wa? Ibrahim disse para o povo: ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun. O que são essas estátuas, esses ídolos que vocês andam parar em frente deles, diante deles, que vocês param perante esses ídolos? Isso é o quê? Veja a resposta desses perdidos. Diziam: wajadna aba'ana laha abidin. Nós encontramos nossos pais a adorarem. Não há outra prova. Só encontramos nossos pais a adorar isso. Só por causa disso começaram a adorar. Ibrahim disse: laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin. Vocês, juntamente com vossos pais, estão numa perdição total. Perdição total é aquela perdição que não existe dúvida. Essa é uma perdição total. Não há dúvida e a pessoa está muito longe da verdade. O povo disse para Ibrahim: ajitana bil haqqi, você
nos trouxe a verdade, am anta min al-la'ibin, ou você está a brincar conosco? Ibrahim disse, Watallah, eu juro por Allah. Letras de juramento são 3. Uau, quando diz Wallahi, com uau. E tá também, quando diz Tallahi, também significa jurar por Allah. E ba, quando diz Billahi, tá, são 3 letras de juramento. Não é falecida minha mãe, falecida sua mãe. Sua mãe faleceu para merecer o juramento. Isso é shirk. Falecer em nome das criaturas. Dali, o Ibrahim, ele jurou, disse Wallahi, eu vou destruir esses vossos ídolos aí. Então, num dia, aquele povo, todos da cidade, daquela zona, todos, eles tinham uma festa anual. Assim que pessoas aqui têm 1 de junho, ano novo. Lá também tinha uma festa anual. Saíram para aquela festa. Convidaram Ibrahim de que vamos. Ibrahim reparou no céu. Disse, eu estou doente. Enquanto não estava doente. Disse, eu estou doente. Estava doente o coração. Quando sentia o que o povo fazia. Mas o corpo estava saudável. Saíram todos, junto o pai dele também. Todos daquela cidade. Só ficou só Ibrahim, só naquela cidade, ele sozinho. Crianças, adultos, todos, homens e mulheres, casados e solteiros, foram na festa. Se todos estavam perdidos, o único que estava orientado era ele. Ibrahim, quando ficou, aqueles homens ali, quando iam na festa, levaram comida, foram colocados naquela igreja onde adoravam. Quer dizer, naquela casa onde haviam aqueles ídolos, colocaram colocaram aquela comida, colocaram em frente daqueles ídolos. Mas sabe com que objetivo? Eles colocaram aquela comida para aqueles deuses ali abençoarem aquela comida quando voltarem na festa, para comer aquela comida porque está abençoada. Então Ibrahim entrou naquela casa que havia aqueles ídolos, haviam ali. Levou comida, estava a dar aqueles ídolos. Disse, vocês não estão a comer? E ídolos não estavam a responder. Comem lá. Ídolos nem estavam aí. Ibrahim ficou zangado. Levou um instrumento como machado, partiu todos os ídolos e deixou o mais velho. Por causa de hikmah, pedagogia que ele tinha no dawa. Tudo isso era para convencer o seu povo, para trazer-lhes prova dámigha, uma prova irrefutável, uma evidência irrefutável, evidência irrefutável, que não se refuta. E essa prova que ele queria mostrar ao seu povo perdido. Deixou o mais velho e levou aquele instrumento, pendurou naquele mais velho, ele foi embora. Pessoas quando vieram, queriam então comer aquela comida, segundo o pensamento deles, que está abençoada, com aqueles ídolos ali. Então, junto o pai dele também. As pessoas entram ali, estão a encontrar tudo ali, tudo está marfanhado, tudo está destruído. As pessoas começaram a se perguntar, quem fez isso? Essa pessoa que fez isso com nossos deuses está perdida. É dentre as pessoas perdidas. Então surgiram algumas pessoas ali e disseram, Sami'na fatan. Ouvimos um jovem, yuqalu lahu Ibrahim, chamado Ibrahim. Yadhkuruhum, disse Sami'na fatan yadhkuruhum. Nós ouvimos um jovem a mencionar esses nossos deuses, de que ele vai destruir. Yuqalu lahu Ibrahim, esse jovem chamado Ibrahim. Alguns álimos diziam, isso aconteceu antes de Ibrahim ser Nabi, porque eles disseram, ouvimos um jovem.
E um grupo disse não, era profeta ainda, só que era jovem. Então um grupo de alim disse, era antes de ser profeta, porque aqui a expressão disse, ouvimos um jovem. E outro disse que não, ainda era Nabi. Então disseram, fa'tu bihi ala a'yunin nas. Vamos lá procurar ele, lhe trazerem aqui. Foram procurar Ibrahim alayhi salatu wassalam. Lhe trouxeram. Disseram para ele, anta fa'alta hada? Foi você que fez isso? Foi você que destruiu nossos ídolos? Por quê? Ele é acusado 2 vezes. A acusação cai para ele em 2 sentidos. Primeiro, há um dia que ele mencionou de que eu vou partir esses. Segundo, todos saíam da cidade, menos ele sozinho ele ficou. Então, foi você que partiu esses? Ibrahim disse, não. Bal fa'alahu kabiruhum hada. Esse é o mais velho, esse é que fez isso. Esse que está com o machado, esse. Perguntem lá. Pessoas ficaram todas elas voltadas. Quer dizer, como é que vão perguntar um pau, pedra? Mesmo assim, sabendo que é coisa que não fala, mas adoravam. Perdição é um assunto muito perigoso, que não consegue ver o que é falso e o que é verdadeiro. Quando alguém está perdido. Disseram, mas como você, Ibrahim? Como assim? Quer dizer, como é que nós vamos perguntar isso aqui? Vamos perguntar a eles que não falam como? لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Você sabe que esses aqui não falam. Ibrahim então disse agora como é que então? Como é que vocês adoram coisas que não falam? Tudo isso Ibrahim fez para dar da'wa ao seu povo de que, olha, isso não é nada que vocês estão a adorar. São pedras. Andam a fazer escultura aí e começam a chamar de Deus. أفتعبدون من دون الله. Vocês estão a adorar fora de Allah. ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Coisa que não vos beneficia, não vos vale nada e não vos prejudica. Ibrahim disse, uffin lakum. O que significa uff? Uff em árabe é um termo usado para uma expressão estranha. Eu vou dar exemplo um deles para melhor se perceber. Quando você fala uff, é como se estivesse a falar a rir, poça, para alguém. Não, esse tipo de expressão. Ele disse uffin lakum. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Assim como aquilo que vocês estão a adorar também. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Vocês não têm consciência mesmo. Então Ibrahim, depois de falar tudo isso, pessoas disseram, olha, aqui não há outra saída, é só lhe queimarmos esse aqui. حَرِّقُوهُ. Queimarem a ele. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ. E ajudarem vossos deuses. E o Iblis estava lá a assistir isso. E ainda mais também, aumentar mais esse Iblis. Estava lá também. Quer dizer, o Iblis estava lá presente. E quando essa ideia, todos ficaram satisfeitos de que devem lhe queimar. Eles arranjaram lenhas e acenderam fogo. Acenderam. Fogo acende-se. Fogo acende-se. Irmãos, fogo acende-se. Como? Qual é o português que vamos usar? Como? Faz-se fogo. Se fazer fogo vai ser o quê? Mas então vamos usar esse mesmo que eu usei. Acenderam fogo. Então, aquele fogo foi muito intenso, até que não conseguiam levar Ibrahim assim, com as mãos e lhe lançar. A pessoa que deveria lhe levar e lhe lançar junto a ele ia se queimar, por causa do excesso do fogo.
Se um pássaro passasse por cima, lá em cima, a voar, o pássaro ficava torrado e queimado e caía, morto. Por causa do excesso do fogo. Todos os animais presenciaram isso. Todos os animais presenciaram isso. Tentavam o máximo para o fogo se apagar. O único animal que acendia para o fogo ser mais é aquele que anda ali nas paredes. Como é que chamam aquele? Lá em Macua chamam como? Chuambala? Como é que se chama aquele? Como? Agora em português. Não conhecemos? A Leona Gardicha também aquele? Aquele mesmo é que ele é que acendia o fogo para o fogo não se apagar. Por isso, o profeta disse: devem lhe matar aquele ali. Assim que você lhe encontrar na tua casa, é só ter vara e lhe matar. Se lhe bater uma vez, morrer, você já tem 100 recompensas. Sim. Se lhe bater a primeira vez e não morrer a primeira vez, e morrer na segunda vez, então já saíram 25, tem 75. Se lhe bater, vir morrer na terceira vez, 50. Na quarta vez, 25. Na quinta vez, não tem nada. E cada vez mais vão estar a sair os 25. Aisha radiallahu anha tinha uma vara na sua casa que só era para bater aquele ali só. Então, aquele recomendável assim que você lhe ver na tua casa, lhe matar logo, é mafioso. Ele acendia profeta, aliás, acendia fogo para um profeta ser queimado, enquanto todos os animais estavam preocupados para o profeta não ser queimado. Então ele é mafioso. Foi o único animal. Trouxeram Ibrahim acorrentado, amarrado, como se fosse que alguém que fez um problema, só porque partiu ídolos. E o Ibrahim todo ele estava tranquilo. Ibrahim a fazer tasbihat, a falar de Allah, a ver o fogo aceso. O coração dele estava virado para Allah, não estava virado para o fogo. A última palavra que ele mencionou antes de ser lançado no fogo: Hasbi Allah, Allah é suficiente para mim. Wa ni'mal wakil. E que bom representante, que bom protetor, que bom protetor. Essa foi a última palavra que ele mencionou. Assim que mencionou isso, Allah disse para o fogo: Kuni bardan, fica lá frio aí. Não só frio, wa salaman, de boa forma, porque se ficar só frio vai prejudicar a ele. Então fica frio e de boa forma para Ibrahim, só para ele. Tinham que arranjar um instrumento, uma máquina, lhe pôr ali naquela máquina, e quem ajudou para se fazer essa máquina que fez é um homem chamado Huzayn. Era um kafir, mushrik, e recebeu o seu castigo. Allah subhanahu wa ta'ala lhe fez desabar na terra. O castigo dele já vai em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo. Assim como ele fez este manjaniq, esse tipo de instrumento, para um nabi ser levado para cima e depois ser deixado para o fogo. Ibrahim caiu para o fogo e não se queimou nem sequer nada do seu corpo. Ficou tranquilo. Ficou sossegado. Ele a ver pessoas. E pessoas a lhe ver. Pessoas a lhe ver. Ficou ali um tempo. Depois saiu. Quando saiu, já depois desse fitna todo, ele preferiu emigrar daquela zona. Babilônia. Emigrou daquela zona para uma zona chamada Harran. Harran é conhecido. Entre esses imãos narradores de hadith, temos que, esses sheikhs, aliás, temos que ir de lá.
Harran, Damasco. O Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam emigrou, mas antes de ir lá, passou neste rei chamado Numrud ibn Canaan para lhe pedir uma ajuda de algo dele segurar na sua viagem, como comida. E Ibrahim, quando chegou lá, aquele rei discutiu também com Ibrahim. Ibrahim deu da'wa àquele homem e o homem não queria saber. O homem dizia: eu sou Deus. Ibrahim disse: não. Rabbi alladhi yuhyi wa yumitu. Meu Deus, meu Senhor, é aquele que dá vida e que dá morte. Aquele Numrud, aquele rei, disse: eu também dou vida e dou morte também. Chamou duas pessoas que estavam condenadas para a morte, lhe perdoou uma, mandou ir e matou aquele. Disse: esse já deu morte, aquele ali já deu vida. Ibrahim não queria gastar muito tempo com um gajo como esse, que não merece. Ele não procurou lhe dizer: não, meu Deus, não faz dessa forma. Não, ele foi diretamente, disse: olha, Allah tira o sol do nascente para poente. Agora quero você tirar de lá onde entra, estar a subir, a descer para lá onde sai. Se você é Deus. Allah disse: Fabuhita alladhi kafar. O que é buhita? Foi surpreendido. Foi surpreendido o kafir. Por isso, a acusação falsa chama-se buhtan. Porque você é surpreendido com a informação. Te surpreende, porque você não sabia nada desse assunto. Daí Ibrahim deixou aquele rei. Ibrahim foi embora. Ele com seu sobrinho Lut bin Haran, com a sua esposa Sara bint Haran. Sara, o Lut era o filho do irmão de Ibrahim, era sobrinho dele, profeta Lut. Sara era a filha do tio de Ibrahim. Então, ele estava com a esposa dele, Sara, a filha do tio paterno, Sara bint Haran. E Lot era o irmão era o filho do irmão do profeta Ibrahim. Chama-se Lut bin Haran. Logo aqui ficaram 3 pessoas. Todo aquele tempo, até aquele momento ali, havia só 3 muçulmanos só. Mundialmente. Ele, a sua esposa e seu sobrinho, só. Emigraram 3 pessoas. Chegaram numa zona chamada Harran. Encontrou um povo que adorava estrelas. Ele entrou naquele povo de uma forma que ele queria fazer da'wa para aquele povo. Quando anoiteceu, فلما جن عليه الليل, quando anoiteceu, رأى كوكبا, viu estrela. Aquela estrela que vem quando anoitece. Ibrahim viu estrela. Aquele povo adorava estrela. قال, Ibrahim disse: هذا ربي, meu Senhor é aquele mesmo. Não, meu Senhor é aquele em forma de acreditar, mas em forma de dar da'wa a esse povo. Forma de como fazer entender esse povo. Hikmah. Disse: meu Senhor é aquele mesmo. Quando amanheceu, a estrela desapareceu. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Ibrahim disse para aquele povo: eu não quero esse Deus aqui que desaparece. Esse não é Deus, esse aqui. فلما رأى القمر بازغا, quando viu a lua já grande, قال هذا ربي, disse: esse aqui então aqui é meu Senhor. فلما أفل, também a lua não fica permanente, desaparece. Quando desapareceu a lua, قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Se Allah não me orientar, eu vou estar dentre o povo perdido. Estava até agora a orientar o povo que, olha, esse que está desaparecendo não é Deus, esse aí. Deus não desaparece. فلما رأى الشمس بازغة, quando viu o sol a nascer já grande,
Qala, ele disse, Hada Rabbi, Hada Akbar. Esse então que é muito grande, esse aqui é meu Deus. Falamma afalat, também o sol não fica permanente. O sol anoitece e o sol desaparece. Quando anoiteceu e desapareceu, o sol entrou, disse, eu agora não. Inni bari'un mimma tushrikun. Eu estou muito longe disso que vocês estão a cometer shirk. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Eu viro a minha face, meu rosto para Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que me criou os céus, criou a terra. Mas aquele povo ali também discutiu com ele. Logo ele disse, atuhajjuni fillahi wa qad hada? Atuhajjuni fillah. Vocês estão a debater, a discutirem comigo a respeito de Allah, enquanto Allah ele me orientou. Não é possível. Como é que eu vou ter medo disso que vocês estão a cometer shirk? Eu não tenho medo disso. Qual dos grupos estará salvo? Se vocês sabem. Este foi um debate que Ibrahim tinha com aquele povo que adorava estrela naquela zona ali, Haran. O Ibrahim deixou aquele povo, foi embora. Chegou uma parte, uma zona, já não me lembro, mas no Egito. Isso foi no Egito, aqui na África. Estava ele, seu sobrinho Lut, sua esposa Sara. Quando chega naquela zona havia um rei muito mafioso na parte das mulheres. Era muito mulherengo, como diz essa expressão. Era mulherengo. Olhos dele só eram assim. Só a querer mulher qualquer que passa. E tinha seus espiões que controlavam. Basta entrar uma mulher naquela zona. Eles corriam para o rei que, olha, já entrou aqui uma mulher aqui na tua zona, na tua terra. E aquele rei mandava as pessoas trazerem essa mulher e ele dormia com ela. Só que aquele povo tinha uma religião deles. Naquela religião havia uma lei. Havia uma lei. Naquela religião deles. Daquele povo. Quando Ibrahim viu isso tudo, ele sentiu muito no coração dele. Quando ele recebeu este convite, neste caso chamada, de que o rei está a te chamar, ele logo sabia qual é o motivo de chamada. Aquele rei sempre dormia com toda mulher que ficava ali. Aliás, que chegava. Está com o marido, não está com o marido, para ele não lhe interessava. Mas aqui haviam dois perigos para o profeta Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Haviam dois perigos. Aquela religião deles, o rei, se é que a mulher está casada, não levavam aquela mulher assim forçadamente enquanto o marido está vivo. Tinham que primeiro matar o marido, depois daí dormir com a mulher. Essa era a regra deles na religião deles. Ibrahim estava no meio de dois perigos. Ibrahim disse para a esposa, disse, olha, nessa terra, nessa dunia todo, não existe muçulmano ninguém, excepto eu e você. O terceiro era profeta Lut, mas na altura antes de ser profeta. Só eram esses muçulmanos. Ibrahim sabia que não existe ninguém aqui na terra que é muçulmano, que adora Allah, excepto eles, três. Então você quando ir lá, não pode dizer que eu sou teu marido. Tens que dizer que eu sou teu irmão. Sara, alayha salatu wassalam, foi levada, mulher pura. E esses espiões, quando viram Sara, não aguentaram com a sua beleza. Disseram que chegou aqui uma mulher que não existe aqui ninguém como ela, na sua beleza. Você nunca passou aqui mulher como ela. Era muito bonita ela. O Ibrahim era muito bonito. Ibrahim era parecido com o nosso Nabi. E o nosso Nabi é aquele que quando você lhe reparava, duvidava alguma coisa por causa da sua beleza. Quando ficava longe, tinha medo dele. Quando ficava perto dele, ele gostava.
Ele era muito parecido com ele. Ele é da descendência de Ibrahim. A pessoa mais parecida com o Nabi é Ibrahim. Ou mais parecida com Ibrahim é o Nabi. Então, dali, o que acontece? Sara foi até lá. Sara também a sentir. Mas fez dua para aquele kafir não lhe tocar. Aquele kafir esticou a mão para lhe tocar Sara. A mão foi atacada. Quer dizer, ele não percebeu quem atacou a mão. Não foi ela e não foi ele. E não havia ninguém aí. Mas Allah defendeu a mão. Como se fosse alguém veio e bateu a mão e voltou. Ficou assim. Aquele rei disse, olha, fazer dua, pedir a Allah, eu não vou te fazer nenhum mal. Ele fez dua. Tentou da segunda vez. A mão foi atacada. Disse, faz lá dua. Quer dizer, para mim a mão estar bem nesse caso. Sara fez dua. Aquele rei tentou da terceira vez para atacar a Sara. A mão foi atacada de novo. Aquele rei disse, vocês não me trouxeram pessoa. Esse aqui é Shaitão. Quer dizer, falso, mentiroso. Shaitão é ele. Agora está a apontar a outra que é Shaitão. Ele é que é Shaitão. E agora está a dizer que esse aqui não é pessoa, esse aqui. É Shaitão esse. É majnuna, essa não está bem, essa é maluca, essa aqui. Vocês não me trouxeram pessoas. Que tipo de pessoa que vocês me trouxeram aqui hoje? E lhe ofereceu uma escrava qibtiya chamada Hajira. Chamada Hajira. Ela era mais nova do que Sara na idade. Lhe ofereceu. Então saiu ela, Sara, junto a Hajira, que era a escrava dela, que ela foi oferecida. Por causa daquilo que aconteceu. Quando chegaram lá, encontraram Ibrahim quando estava a fazer salah. Por que Ibrahim estava a rezar? É que você, quando tem uma dificuldade muito intensa, grave no seu coração, então corre para o salah. Antes de eu fugir dessa história, no tempo de Ibrahim, aliás, no tempo de Abu Hanifa, esse imam que nós conhecemos, veio um homem e disse a imam, eu enterrei meu dinheiro, mas já esqueci o sítio onde eu enterrei. Abu Hanifa disse, vai lá fazer salah. O homem, quando foi fazer salah, diz Allahu Akbar, lembrou-se onde escondeu. Essa aqui é salah. Não é salah de você vir aqui e começar a fazer suas contas logo no primeiro rakat. Vendi quanto? Mas quem agora ficou na banca? Segundo rakat, já começa. Será que ainda não roubaram? Terceiro, quer dizer, 4 rakats que tem salatu na Isha, até o último rakat, até no salam, encontra-se você já a procurar onde é que você deixou seu frasco. Isso não é salah. Ibrahim estava a rezar. Ibrahim deu salam. Quer dizer, Ibrahim, quando estava a rezar, deu um gesto assim à sua esposa, de que eu estou a rezar, para não lhe impedir o salah dele. Terminou e Sara disse, alhamdulillah, aquele kafir não me tocou, Allah protegeu a mim, não me tocou e, acima de tudo, me ofereceu essa escrava aqui. Dali tornaram já 4 muçulmanos no mundo inteiro. Ibrahim, Lot, Sara e Hajira. Só. Depois dali saíram. O Ibrahim voltou para a zona de trás. Ficou lá. E um tempo Sara não tinha filho. Ibrahim era antes de ter filhos. Sempre faziam dua para ter filhos, mas ainda não tinham. Então a Hajira disse para o marido que, olha, eu vou te oferecer essa. É provável Allah subhanahu wa ta'ala vos dar filho. Porque eu não sou fértil. Então Ibrahim foi oferecido àquela moça chamada Hajira e engravidou. Teve filho. Aqui já também problema no coração, entrou ciúme no coração de Sara. Disse, pacientou 2, 3 dias, 4, uma semana, 2, não aguentava. Já não estava a se sentir segura. Disse levar ela, se distanciar de mim. Quer dizer, para o casamento estar normalmente.
se distanciar de mim. Ibrahim levou Hajra de lá para um outro país, de lá para uma outra cidade, outro país, num deserto, Meca. Foi lhe deixar lá ela sozinha, junto ao filho, Ismail. O que significa a palavra Ismail? Ismail significa Allah ouviu. Essa palavra Il quer dizer Allah. Ismail significa Allah ouviu. Quer dizer, Allah ouviu o dua de Ibrahim. Porque o dua de Ibrahim era de ter filho. Allah já ouviu o dua dele. Lhe deu filho. Então, quando lhe deu este filho, esta criança, então Ibrahim deu esse nome, Ismail. Allah ouviu. São nomes assim que às vezes acontecem aqui. Tive vizinho, tive vizinho, que não nascia, mas depois de nascer, já muito tempo depois, veio dar nome também, disse aconteceu, esse assim que é o nome dele, assim que é o nome dele, aconteceu. Então, Hajra perguntou, porque Ibrahim lhe deixou, foi embora, virou costas, lhe perguntou, disse, aqui onde você está a nos deixar, nem plantações, nem água não tem, só apenas tinha água num cantil. Pouca água. Hajra lhe perguntou, Ibrahim não estava a responder. Logo Hajra disse, Allahu amaraka bihada, é Allah que te ordenou isso? Qala naam. Ibrahim disse sim. A mulher disse, se é Allah que nos ordenou, aliás, que te ordenou para nos deixar aqui, então ele não vai nos abandonar. Confiança, tawakkul. Não é confiança apenas quando está a almoçar. Não. Basta ficar com fome, não há mais confiança. Quando fica com doença, não há mais confiança. Só confia a Allah quando está saudável. Isso não é confiança referida. Confiança no momento de dificuldade. Ela saber que ninguém está aqui. Anoitecer, só ela e filho. Bebê, um recém-nascido. Então ficou ali. Ibrahim foi embora no outro país para vir deixar alguém numa zona que não tem casa, nem tem nada, nem rio e nem tem plantações. Só tem montanhas e areia. Então aquela água acabou. Quando a água acabou, até que vou pausar aqui um pouco. Vou furar dali onde Ibrahim mandou o seu sobrinho Lut para ir numa zona chamada Sadum. Lhe mandou para Urdun, numa zona chamada Sadum. Sadum é uma zona que lá haviam 7 cidades próximas. Nesta zona, o povo de lá cometia pecados que ninguém já cometeu, que era fazer relações sexuais entre homens. No rabo. Então Ibrahim mandou o seu sobrinho Lut, disse, vai lá para aquela zona, ir com aquele povo, para ir dar da'wa a esse povo. Para ir dar da'wa a esse povo. Lut, alayhi salatu wassalam, foi naquele povo, chamada Sadum, uma zona de nome Sadum. Isso é Urdun. E a lei consistia 7 cidades próximas. Quer dizer, uma província dessa e existirem 7 distritos. O Lut alayhi salatu wassalam foi lá para dar da'wa àquele povo. Disse, o meu povo, atatuna dhukrana, vocês estão a ir fazer sexo com homens iguais? Estão a deixar mulheres? O povo não queria saber. O povo não queria entender, nem ouvir, nem perceber o que o profeta dele estava a dizer. Então, o Lut alayhi salatu wassalam deu da'wa àquele povo. Nenhum dentre aquele povo aceitou o da'wa de Lut. Ele e a sua esposa. A esposa
era traidora, mas não traidora na cama. Não existiu nenhum nabi que a sua esposa cometia zina. Só que era traidora no imã. Aqui por fora, quando estava em casa, enganava de que ele está com o marido. Mas enquanto ela estava na crença do povo, Allah chamou ela de traidora. Como assim? Quando chegasse hóspedes na casa do profeta Lut, o povo sem se perceber, ela avisava o povo. Ou então, quando fosse de noite, ela acendia fogo para as pessoas verem aqueles hóspedes que estão ali, para correrem, vir aqui fazer relação com eles. Esposa de Nabies. Então, num dia, vieram 3 hóspedes, Jibril, Israfil e Micail. Jibrail é conhecido, pode chamar Jibrail, pode chamar Jibril. Israfil, esse anjo muitos não conhecem. Muitos estão a dizer que Israfil é aquele que vai soar trombeta. Israfil é um grande anjo que andava nas guerras, nas batalhas. Não é aquele que vai soar sobre trombeta, chama Sahib Sur. Os hadiths que dizem que é ele, não são autênticos. E mais Micail, o chefe dos anjos que responsabiliza a chuva. Esses 3 hóspedes vieram com uma aparência humana. Primeiro passaram na zona de Ibrahim, na sua casa mesmo. Sentaram lá. Ibrahim, nos primeiros momentos, não estava descobrindo que esses são anjos. Então, deram salam. Ibrahim serviu a eles comida, uma carne. E eles não estavam a comer. Daí Ibrahim teve aquele medo. Quer dizer, quem são essas pessoas? Logo dali, eles foram abertos de que somos anjos. Dali Ibrahim ficou tranquilo, porque o anjo não come. E eles disseram para Ibrahim, enquanto já era velho, assim como a sua esposa era velha, Sara, assim deixei lá na Hajra, deixarmos a história a ir. Só vamos pegar aqui para ultimarmos. A esposa de Ibrahim estava de pé. Estava de pé. Então, aqueles anjos disseram para Ibrahim, vocês vão ter um filho chamado Ishaq. E por detrás de Ishaq haverá um filho chamado Yaqub. Os 2 serão profetas. Mas antes disso, ou seja, quando assim falou, a esposa fasokat wajhaha, bateu a cara dele assim, aquela forma que fazem mulheres aí. Disse, mas vamos ter filho como? Eu sou velha, meu marido é velho, já passei a idade de nascer. Aqueles anjos disseram, você está a admirar misericórdia de Allah, bênçãos de Allah que estão sobre vós. Aqueles anjos falaram para Ibrahim, passaram naquela zona para lhe informar de que vocês terão um filho chamado Ishaq. Então lhe disseram que, olha, nós vamos na zona tal, naquela zona chamada Sadum. Ibrahim disse, mas lá, Lut está lá. O profeta Lut está lá. Eles disseram, nós sabemos, conhecemos que ele está lá, mas vamos salvar ele, junto à família dele, menos a esposa dele. Por que, Cássira? A família eram as filhas de Lut, alayhi salatu wassalam. As filhas. Alguns ânimos disseram que eram 2, outros disseram que eram 3. Mas o essencial é que eram as filhas dele, que lhe acreditaram. Lut fez todo dawa só para ser acreditado com suas filhas só. Todo o povo não aceitar. Então aqueles chegaram lá numa noite. Depois do sol entrar,
é que chegaram na casa de Lot. Naquela zona ninguém descobria de que aqui chegaram hóspedes na nossa zona. Mas a esposa de Lot tentou meios para ir avisar o povo dela, dizer: olha, lá na minha zona há visita. Vão lá tentar. Lá na minha casa, aliás, há visita. Chegaram hóspedes, pessoas bonitas que nunca. Anjos são assim. Quando vê uma aparência humana, vê uma cara muito apreciável nesse caso. Então todo o povo correu para a casa de Lot. Queremos esses aí. Lot naquele dia ficou muito preocupado e muito fechado. E Lot nos primeiros momentos também não sabia de que são anjos. Pensavam que são hóspedes quaisquer. Mas a esposa é que traiu. Foi traidora. O povo de Lot todo veio na casa de Lot. Na porta, querer entrar para poderem levar aqueles hóspedes. E os hóspedes estavam sentados dentro, estavam a assistir tudo que está a ver. E não sabiam que são anjos. Tudo que estava a acontecer, estava a ver. Lot com seu povo a discutir. Lot tentava apertar a porta para não entrar. Eles tentavam empurrar a porta. E ele, Lot sozinho, tentava empurrar. Tudo aquilo, anjos estavam a presenciar. O Lot disse para o povo: olha, meu povo, não podem me desmascarar com meus hóspedes. Mas o povo não queria. Lot disse: olha, estão aqui minhas filhas, vocês podem casar. Eu purifico a elas. O povo disse: Lot, você sabe o que nós queremos. O que nós queremos não são suas filhas. Nós queremos esses aí, homens. Então o profeta Lot chegou numa posição em que os anjos viram que Lot tem uma preocupação muito intensa. Chegou num ponto em que o Lot não era daquela zona, Sadum. É o Nabiullah Ibrahim que lhe mandou para lá. Quer dizer, não era dentre eles. Logo Lot diz: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Já depois de tantas vezes tentar impedir o povo, e o povo cada vez mais queria entrar dentro. O Lot disse: se eu tivesse uma força por vós, quer dizer, tivesse também um grupo de família que pudesse me ajudar a impedir isso, أو آوي إلى ركن شديد, ou eu me amparar ao pilar, a um pilar pesado, um pilar forte. Pilar forte é Allah. Rukn Shadid é Allah. Os anjos, quando ouviram essas palavras na boca de Lot, viram que Lot está muito apertado. Eles disseram: Ya Lot, ó Lot, inna rusul rabbik, nós fomos enviados com teu Senhor, somos anjos. Layasilu ilayka, não vão te tocar esses aí, fica tranquilo. É que levantou o Jibril alayhi salatu wassalam, usou uma asa dele, uma asa só. Jibril é aquele que tem 600 asas e usou uma. Deu porrada com aquela asa, todos eles de uma única vez, e todos ficaram cegos. Perderam visão. Só uma só. E não descobriram onde é que veio essa bofetada aí, como é dita, né? Não descobriram onde é que veio. Só uma vez. Na ponta da sua asa. Ele dominou todos eles e todos perderam visão. E agora já começaram a voltar para casa. E não sabiam onde iam. Jibril, alayhi salatu wassalam. Então dali eles disseram para Lot: olha Lot, leva a sua família. Nessa noite, vão. O término da vida deles é a aurora, é amanhecida. Só de manhã só. Todos vão morrer. Lot, alayhi salatu wassalam, como se estivesse perguntando de que será que esse tempo não é longe. E daí disseram: alaysa subhu biqarib, será que a amanhecida não está perto? Então sai você com a tua família, junto tua esposa, mesmo assim quando era kafir, porque faz parte da sua família, junto sua esposa, mas essa tua esposa também será alcançada com castigo.
ninguém deve virar para trás. Mesmo ouvir que barulho, ruídos terríveis, castigo, choro, não podem virar para trás. Continuem a ir onde vão. O Lot levou suas filhas, 2 filhas, 2 ou 3, junto à esposa, porque naquele povo ninguém lhe acreditou. E começaram a andar. Assim que amanhece, فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة. Assim que amanhece, o Jibril alayhi salatu wassalam levantou com sua asa, levantou as 7 cidades, carregou as 7 cidades daquela zona Sadum com a sua asa, continuou a carregar aquela zona até que aproximou o limite dos céus. Quer dizer, levou aquela terra, todas as cidades dali, levou para cima, carregou com a sua asa, até que aquela zona foi muito perto do céu, ao ponto dos anjos do céu escutar o latido dos cães. Neste caso, os cães, eles escutaram os cães a ladrar por causa da terra estar muito perto de lá. E até o grito também dos galos. Os anjos que vivem lá no céu perceberam e ouviram, escutaram os cães a ladrarem, assim como também os galos a chamarem ou a gritar por causa de ser levantada a terra e ficar muito próxima com o céu. Daí o Jibril virou a terra para baixo. Lá onde era em cima, ficou embaixo. Onde era embaixo, ficou em cima. Quando virou, deixou a terra. E surgiram pedras. Cada pedra tinha um nome lá, carimbado. De que essa pedra vai para fulano, filho de fulano. A pedra não deixava a pessoa até ir diretamente a essa pessoa. E não encontrava ninguém, exceto a pessoa morria. Esse foi castigo do povo de Lut. Quando a esposa de Lut ouviu gritos, choros perigosos e assustadores, ela disse: "Uá, qaumá, ai do meu povo." Ela voltou, virou assim para trás e apareceu também uma pedra que vinha no nome dela e assassinou também. Porque ela também é dentre aqueles. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, quando chegou a nossa ordem, جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, fizemos em cima ser embaixo. Esse é o povo de Lut. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً, e nós fizemos chover pedras naquela zona, min sijilin. Sigil é uma palavra da Pérsia. Sigil significa pedras fortes, terríveis, mangude, seguidas como se fossem chuva. Quer dizer, aquelas pedras fortes e seguidas da forma que desciam como se fosse chuva que está a cair. Mutatabi, não só musawwama, cada pedra tinha nome de alguém. De que essa pedra vai para fulano, filho de fulano, fulana, filha de fulano. Castigo que recebeu o povo de Lut. E Allah subhanahu wa ta'ala, finalizando, diz: وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. E esse castigo não está longe para os injustos. Esse castigo está muito perto. Essas pedras estão perto. Esse castigo está perto para os injustos. Então, esse foi um pouco de história de Ibrahim e a história de Lut. Começou aí onde eu comecei e terminou lá onde terminei. A palavra Lut significa muslih, reconciliador, reconciliante, aquele que reconcilia. O verbo chama-se lata yalutu liwatan, que significa aslaha yuslihu. Algumas pessoas essa ação de fazer relação entre homens chamam de liwat, mas nem na língua está errada, nem no Sharia está errada. Não é permitido você dizer liwat, porque a palavra liwat em árabe significa reconciliação, reconciliar. Então, e se você dizer liwat, está a fazer pertencer essa ação a esse Nabi chamado Lut. Então não é permitido você chamar liwat, essa ação, sobre o que aconteceu no povo de Lut. O Nabi também chamou de amalu qawmi Lut, ação ou prática do povo de Lut. Então isso é haram
e a pessoa recebe la'na, e é um grande pecado fazer relação entre os sexos iguais. Então, por aqui eu termino, foram essas histórias, cada um é só apenas tirar a lição dessas histórias e aprender dessas histórias para cada um ter vantagem, porque o Alcorão não é livro de história, mas é um livro de lições. Essas histórias do Corão são histórias de lições. Então, por aqui eu termino. Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude-nos a compreendermos melhor. A primeira questão é a respeito do Salat de Juma, né? Sim. Eu tenho constatado algumas irregularidades no tempo de Juma, quando o imam está a dar bayan. Outro diz que não é permissível a pessoa falar quando o rádio está a dar bayan. Então, eu tenho visto algumas pessoas a conversar, não sei se é jaizo ou não. Outra coisa, quando o imam está quase a terminar o khutbah, há outros que respondem Amin, Amin, Amin. Não sei se também é aconselhável quando o Estado está ali, quando termina Inna Allah wa malaikatu, há outros que começam a prolongar, o jamaat começa a responder dizendo Amin, Amin, Amin. Então estou um pouco duvidoso se é fazível ou não. Jazakallah khaira. Vamos uma por uma. Ok. Até que eu recebi duas. A primeira disse falar enquanto o imam está ali no mimbar, a fazer khutbah. Sim. A segunda disse dizer Amin. Ok. Primeiro, não é permitido, enquanto o khatib está no mimbar, está a dar khutbah, alguém falar. Falar enquanto alguém está a dar khutbah, o Jum'ah dessa pessoa vai ter problemas. O Jum'ah da pessoa vai ter problemas. O profeta disse, quem dizer para o outro, uskut, cale, faqad lagha, essa pessoa aí já usou expressão de futilidade. Usou uma expressão de futilidade. Fute, uma expressão inútil. Então, dessa forma, você falar enquanto o imam, o khatib está ali no khutbah, não é permitido. E esta pessoa vai ter problemas. Quanto à questão de Amin, divergiram os álamos, não foram unânimes. Um grupo de álamos disse não pode dizer Amin, e um grupo de álamos disse não tem problema dizer Amin. Não tem problema dizer Amin. Assim como quando ouvir o nome de profeta, você pode dizer sallallahu alaihi wasallam. Da mesma maneira que pode fazer isso, é da mesma maneira que vai dizer Amin. Mas este Amin não pode ser um Amin que as pessoas atrás vão ouvir ou vão escutar. Um Amin que assim que o imam ouvir, sequer vai perder o seu tema ou vai perder a sua posição. Amin de uma forma calma, de uma forma normal, de uma forma silenciosa. Se for dessa forma, o Amin desse jeito, não tem problemas. Então, fazendo dua e alguém diz assim, Amin, de uma forma normal, baixa, não é problema. Então, dizer Amin, aí já respondi resumindo, do que dizer fulano diz assim, fulano diz assim. Então, juntando as divergências, dizer Amin não tem problema. E além de passar mais outras informações para termos lá a conclusão no fim, logo eu fui logo na conclusão de que não há problema dizer Amin, e esse Amin tem que ser com uma voz muito, uma voz baixa, uma voz normal assim, e não uma voz muito alta. Então são dois pontos. Quanto ao falar não é permitido em nenhum momento, enquanto o khatib está lá no mimbar. Não. A segunda questão. Para terminar, sim, a segunda questão é a terceira, não? É a terceira. Sim, nós temos alguns irmãos, né? Aqueles que em algum momento rezam nas sextas-feiras. E esses irmãos já fizeram calma. Já falaram de Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Então, esses irmãos, em algum momento, quando eles perdem a vida, tem direito de salat de janaiza ou não? Não tem. Pergunta lá por quê? Por quê? Porque não é muçulmano. Agora como?
Se já fez, já falou, já testemunhou, não é muçulmano? Se alguém matricular no janeiro na escola não estar a ir, é aluno. Enquanto não vai. Alguém matriculou e sentou em casa, não estuda, é aluno. Não me dele não estar na escola. Agora, mas o quê? Pessoa que diz que testemunhou e não faz salá, não é muçulmano. Primeiro ponto, é kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata faqad kafara. Quem deixar o salá é kafir. No outro hadith diz, a diferença entre nós muçulmanos e os não muçulmanos está no salá. É o salá. Faman tarakaha, quem deixar essa salá, faqad kafara, é kafir. Se a pessoa disse eu testemunho e depois não reza, então ainda não testemunhou, está a nos enganar. Isso é a mesma coisa. Alguém dizer eu te gosto, mas quando te encontra sempre te bate. Como? Essa pessoa, você vai passear com ele mesmo? Mas ele disse não, mas eu te gosto. Mas basta te encontrar, é soco. A verdade é que você não te gosta. A verdade é que você não te gosta. Falou, não falou, mas não te gosta. Então se a pessoa testemunhou e não faz salá, não é muçulmano. 2. A pessoa que não faz salá, morrer vai no inferno. Allah disse no Surah Al-Muddathir, quando as pessoas entrarem no inferno serão questionadas, ma salakakum fi saqar? Qual foi o motivo que vos faz vocês caírem no Jahannam, no inferno? A primeira resposta vão dizer, lam nakum min al-musallin. Nós não fazíamos salá. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimu as-salá wa la takunu min al-mushrikin. Estabeleçam o salá e não podem ser entre mushrikinas. Quem não faz salá é mushrik. O profeta disse no hadith rawahu Muslim, بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة بين الكفر وبين الشرك ترك الصلاة. Entre o kufr e o shirk é deixar o salá. Pessoa que não reza, esse adora o coração dele. Allah disse, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Você viu aquele que levou o desejo dele e levou, quer dizer, ele tomou o desejo dele de Deus. O coração disse, não vai lá na mesquita, ele senta. Só vai no Eid só, é quando se prepara. Hoje há almoço lá na mesquita, é quando logo engoma Malaya. Esse não é muçulmano. Quando morrer, não tem direito de banho, não tem direito de kafan, não tem direito de salatul janaza, não tem direito de dua e não tem direito de ser enterrado no cemitério de muçulmanos, cemitério de kafirs. Não há banho, não há kafan, não há salatul janaza. Quem dirigir o salatul janaza ou rezar, a saber que esse aqui só fazia sexta-feira só. Rezava sexta. Só tinha calma e não fazia salá. Só rezava sexta só. Sexta-feira para valer, Jumu'ah para valer, você tem que rezar naquela semana. Jumu'ah para valer, tem que rezar naquela semana. Jumu'ah é festa, é um salá de festa para pessoas que rezam. Agora, como é que você aparece na festa de muçulmanos, se você não reza? Então, é mais ou menos isso. Dizer que a pessoa que não faz salá não tem direito. Essa que testemunhou que a kalima dele não valeu e a pessoa não entendeu até agora. Para valer tem que testemunhar e seguir o que kalima está a dizer. Seguir o que kalima está a dizer. Agora as pessoas dizem, não, mas eu tenho imã no coração. Eu tenho, mas você não está a obedecer imã. Como? Quer dizer, você está doente, depois só o que você acredita é que se você tomar esse medicamento pode curar. Mas você tomou? Não. Alguém trouxe. Você está a negar. Então, você ainda não acreditou nesse medicamento aí. Então, nós temos que saber que, na verdade, toda pessoa que não faz salá, fez kalima, não fez, lê Qur'an, usa malaya, usa bulucó, dá sadaqa dele não vale, dá zakah não vale, jejua não vale. Não é muçulmano. E você sabe que esse aqui não pode degolar galinha você comer, é haram. É sério. Agora, dar salam não pode. Se ele te deu, pode responder. Mas você lhe dar salam, não. Você tem um tio, não faz salá, mas disse é muçulmano. Só vem na festa, lhe encontra, diz tio, bom dia. Acabou. São essas pessoas que reclamam quando não são dados salam. Agora nós não somos muçulmanos. A verdade é que você não é. Não há ladrão que gosta de ser chamado de ladrão. Mas quando rouba é quê? É quê? Feiticeiro, ele sempre feitiça pessoas. Ele é quem?
Mas você já ouviu um feiticeiro mesmo a se famar, a dizer que eu gosto de alguém? Um ladrão gostar de ser chamado ladrão? Nunca. Mas a verdade é que é ladrão porque rouba. Também ninguém gosta de ser chamado kafir, mas a verdade é que é kafir porque não faz salah. Sahih. Parece que num dia Umar ibn al-Khattab ele estava a dirigir salah. Então veio um judeu, veio um kafir, lhe cortou assim enquanto as pessoas estavam a rezar. Ele saiu do mimbar e entrou alguém. Depois de pessoas terminaram a salah, disseram Umar, salah, Umar a sangrar. Umar disse, atabunnuna anna Umar yatruku salah? Vocês acham que Umar vai deixar a salah? La habba fil islam liman la salata lahu. Não existe espaço no Islã para a pessoa que não faz salah. Isso todos os sahabas concordam, todos os alims concordam. A verdade é que quem que não faz salah não é muçulmano. Se faz Jum'ah dele não vale. Porque o profeta disse al-Jum'ah ila al-Jum'ah. Rezar Jum'ah até outro Jum'ah a rezar todos os dias. Com Ramadã ila Ramadã e Ramadã para outro Ramadã. A rezar aqui no meio. Aí você é muçulmano. Certo? O outro irmão dizia que tem duas questões. Wa alaikum salam. Minha primeira questão, quero saber, depois de Salatul Witr, existe outro Salat? Ou seja, pode fazer outro Salat? O profeta recomendou-nos Salatul Witr ser o último Salat. Mas o que nós temos que saber, Salatul Witr não é obrigatório ser o último. Salatul Witr é sunnah muakkada. Se você quiser, você ver que vai ser difícil eu acordar, então tem que fazer depois de Isha. Salatul Witr faz depois de Isha. E o profeta já fez depois de Isha. Ou na meia-noite, ou um tempo antes do tempo de Fajr. Agora, quando você fazer depois de Isha, você quer levantar para fazer outros salats, vai fazer 2. Já não vai fazer mais Witr, não vai repetir. Os salats existem. Esta é uma recomendação, ser o último salat. É o melhor, ser o fecho, o cadeado. Mas se você ver que não consigo, então o melhor é fazer depois de Isha. Esse todo é tempo de Isha. Esse todo é tempo de Witr. Até antes de Fajr. Agora, veja que você adiantou, fez depois de Isha, quer acordar à noite, então você tem que fazer 2. Quer fazer 2 rakats, só faça 2, vai dormir. Quer fazer 20, então faça 2, salam mais 2, salam mais 2, até lá. Mesmo se quer fazer 200 rakats. Já não há mais repetição de Salatul Witr. Não. Agora, esta é uma recomendação, melhor ser o último. Agora, isso cabe à sua capacidade. Não tem problema fazer no início, fazer na meia-noite, fazer no fim. Não tem problema as duas partes. Mas quando fazer no começo, o que você deve fazer, o que pode fazer, é só apenas fazer 2. Já não há mais Witr. Não. Sim, a segunda questão é no Salat. No Salat, o que se liga? É dedo ou o pé? Ligar-se aonde? No Salat, por exemplo, né? Estar de Qiyam, no sofá, sim. É isso aqui. As pessoas gostam de encostar dedos, esses mínimos, andarem a pisar outros. Não é assim. Essa parte de trás é onde se liga a sofá. E se você for a ligar com o dedo, essa fileira não há de estar correta. Um deles há de ficar à frente e um deles há de ficar atrás. E muitas das vezes as pessoas que gostam de ligar com dedos fazem assim os pés, assim. Esse faz assim, outro ali faz assim. Mas que tipo de fileira é essa? Quer dizer, pé dele reparou aonde? Quer dizer, seu pé direito tem outro qibla. Pé esquerdo tem outro qibla. Tua cara tem esse qibla. Tem 3. No único salat 3 qiblas. Mas como? Então, é assim. Essa parte. Atrás. Essa parte dos tornozelos. É aqui onde ligas a fileira. E não a parte do dedo. Não, esse é um erro de algumas pessoas. Agora aquele que tem um pé comprido. Tá bom, outra questão. É acerca do salat. A pessoa faz 5
salates. Mas há dias que a pessoa fica muito ocupada. Você vê de que já chegou o tempo de fazer salate. E você mesmo sabe dizer de que, poxa, se eu saio daqui, talvez vou ficar roubado ou talvez alguma coisa não vai andar bem. Pensando que depois é de ir lá e fazer o salate. Naquilo ali, naquela negligência sua, chega também outro salate. Então, a questão que eu quero saber é, depois de você perder aquele salate que você perdeu, já chegou Maghrib, perdeste Asar. Quando perdeste Asar depois de Maghrib, pode fazer o Asar. Ou seja, depois de perder aquele Asar que você perdeu, quando fazer Maghrib e Isha, não completaste aí o salate. Então, preciso saber como é que o salate fica perante Allah. Certo. Existem motivos, quando são verificados que os motivos são graves, é permitido juntar 2 salates. Há esses motivos. Quando você está num sítio, você vê que basta sair, tudo que eu tenho vou perder, então fazer lá mesmo onde você está. Jama'a, salat em congregação, é obrigatório para os homens, todos. Mas quando vê uma situação dessa, tem medo deste ponto, então você fazer lá mesmo sozinho onde você está, do que deixar o tempo perder. Agora, quando tem uma situação muito intensa, vamos supor que é um doutor que está a operar. Chegou o tempo de salat. Você não tem como deixar aquela pessoa que você está a operar, senão ele pode vir perder a vida. Aqui, se esse tempo passar enquanto você está na operação, você tem motivo e tem razão e vai juntar esse salat com o salat que te encontrou livre, quer dizer, mais tarde. Vai juntar esse salat. Então, se é que é nos comércios, nos negócios, você tem medo de alguém roubar o seu saco. Certo. Então, você tem que fazer salat lá mesmo. Parar lá mesmo e estar a rezar. Sozinho. Fazer o do primeiro. Fazer o wudu lá onde você está. Se não há água, faça tayammum. Com a terra. Alguém aqui que duvida tayammum, que ainda não sabe como fazer? Está em silêncio. Então talvez todos já sabem. Então, fazer tayammum. Fazer salat, se é que não há água. Por medo de perder seus bens. Então faça salat lá mesmo onde a pessoa está. Aqui você já tem um motivo de não ir à mesquita, porque o motivo é, assim que você ir, vai perder isso. Então, o Islã não veio dar maçada a pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala disse, Yuridu Allahu bikum al-yusra. Allah quer vos facilitar. Quer facilidade em vós, não quer vos dificultar. Não. Não quer vos dar dificuldades. Então, fazer o salat lá mesmo. Mesmo estar na paragem, no aeroporto, faz salat lá mesmo. Porque se você pode sair, se quer, você pode sair, ir à mesquita e o carro te fugir. E você já comprou bilhete. Já pagou bilhete. Você já pagou bilhete. Se quer, daqui a 5 ou 8 minutos está a arrancar o carro. Rezar lá mesmo. Não tem como. Então rezar no carro. Sentado. Lá onde vai virar carro, qualquer lado, fica assim mesmo posicionado. Não é virar para Quelimane, você está a virar para Nampula. Enquanto está a rezar. Não é assim. Então é mais ou menos dessa forma. Agora, deixar assim, porque tem medo de roubar alguém, deixar assim todo o salat e passar, aqui já não há. Quer dizer, aqui não existe uma razão válida para esta pessoa. Porque tem como rezar ali mesmo onde está. É mais ou menos isso. A parte que eu não percebi, mas não é difícil juntar. Já perdeu o salat, pode juntar, como juntar? Juntar salat junção está permitida para muitas pessoas. Viajante, quando há muita chuva, quando existe uma top, um ciclone muito forte, gelo ou neves que estão a cair de uma forma intensa. Aquilo tudo que impede alguém, quando alguém está muito doente, juntar, por exemplo, o dhuhr. Você pode fazer dhuhr, depois de fazer dhuhr, fazer a asr no mesmo tempo de dhuhr. Esta é a primeira forma. A segunda forma, pode esperar o tempo de dhuhr até entrar o tempo de asr. Começar com o dhuhr, depois vir fazer asr. Tempo de asr.
Então existe jam' taqdim e ta'khir, de adiantamento e de atraso. Adiantamento é aquele que você faz antes, quer dizer, junta Dhuhr e Asr, faz Salatul Asr depois do Dhuhr, antes de chegar o tempo de Asr. E existe o atraso, deixar o tempo de Dhuhr passar até Asr e juntar os dois. Isso só para algumas pessoas, não para quaisquer. Uma pessoa que está muito doente pode fazer isso. Ou alguém que está numa operação, por exemplo, como dei aqui, também se pode fazer, porque não sabe que tempo que é de sair aí. Ou alguém que vai ser operado, também pode fazer isso. São motivos. Viajante, também. Então, isso é que se chama juntar o Salah. Mas começa aquele que é primeiro. Não pode começar a Asr e depois estar a fazer Dhuhr. Não. Se você entrou na mesquita, tempo de Isha, você perdeu o Dhuhr, encontrou pessoas a fazer a Isha, não é logo você chegou, está a rezar a Isha. Entra ali na fileira, com o Jama'a, mas com a intenção de Dhuhr. Como é que você vai fazer a Isha antes de Dhuhr? Se Dhuhr é primeiro. Então, entra ali a rezar junto, a seguir imam, mas você será considerado que está a fazer Dhuhr, com a intenção de Dhuhr. Essa é a forma de fazer. Depois disso, do imam dar salam, levante, faça Asr. Levante, faz Maghrib. Levante, no fim faz Isha. Sahih. Inshallah. Certo. Alguma dúvida, Ustaz? Não percebi? Tem só uma questão só para terminar. Tá, pode terminar. Sim. É a respeito do Laylatul Qadr, né? Quando chega o tempo do Ramadã, tem havido algumas dificuldades. Há outros que defendem que nós podemos procurar em casa. Há outros que defendem que temos que fazer a mesquita em Jama'a. E o que tem acontecido, as pessoas dormem nas mesquitas. Até outros cozinham lá. Então, queria perceber mesmo qual é o melhor caminho. Os dois. Quer um só? Quer um só? Ou quer o melhor? O melhor, sim. O melhor. Os dois. Sim. Você procura em casa Laylatul Qadr. Procura na mesquita. Se você tem medo de lá em casa você dormir, então vai na mesquita. Porque é normal estar lá em casa sozinho, não é fácil. Se quer até 22. Só vai ser acordado só 5 horas. Ser encontrado ali no sol, só dormir só. Agora, se você tem medo disso, vai na mesquita. Agora, cozinhar é não ter o que comer. Isso não é regra, isso aqui. Pessoas não podem levar isso como regra. Se levarem como regra, vai ser bid'ah. Agora, se você cozinhar porque não tem como ir para casa, porque já é noite, pode cozinhar. Não porque é Laylatul Qadr, só porque você não tem como ir para casa. Não por motivo de Laylatul Qadr, dizer estamos a cozinhar porque Laylatul Qadr, pessoas devem cozinhar. Outros trazem lista grande com nomes de falecidos. Fátima bint Antônio, Allahumma ghfir laha warhamha wa askinaha fil jannah. Laylatul Qadr não é para isso aí. Você pensa que esse chefe aí gosta da tua família? Ele próprio não tem pena dele mesmo. Vai ter pena da sua família? Então, não é para trazer listas para lá. Isso não é o propósito. Um dos irmãos me perguntou. Ele disse, agora essa noite, Laylatul Qadr, você também pode estar lá com a sua esposa, estar a fazer relação com ela. Se os anjos te encontrar, tem recompensa também de Laylatul Qadr. Quer dizer, o que você está a procurar é aquilo que já que é fácil para você. Não é assim. Não é assim. Então, é mais ou menos isso. Cozinhar lá é não ter como ir para casa. Se não tem como e está a cozinhar, não é problema, é para comer lá, porque senão podem te assassinar aí. Mas não fazer como se fosse festa, mas cozinhar porque não tem como ir para casa e porque você está lá, vai comer lá. Então, isso não tem problema se for assim. Eu pensei que ele queria a melhor maneira, a melhor forma, porque sempre foi isso. Mas já respondi. No dia 27 vai olhar na mesquita. Não, até que não falou de data, disse o lugar. Não é isso, irmão? Falou de lugar, não falou de data. Mas ele queria ir aí mesmo. Não, ele disse lugar, não disse data. Se fosse data, até ia falar o número.
Ele disse em casa e mesquita. Basta dizer em casa e mesquita, já se sabe que aqui está falando de lugar. Porque não há data de nome casa. Não, não há data de nome mesquita. Então, você ir para casa, procurar lá, não tem problema. Ir para a mesquita, procurar lá, não tem problema. O melhor lugar para você seguro, o seguro para você ir lá mesmo. Agora 27, 20, isso já até que é conhecido também, esses assuntos, dias de procurar é trocado, é 21, é 23, é 25, é 27, é 29. Só esses dias, essas noites, aliás, não dias, essas noites. Certo? Quero a última pergunta só. Desculpa, É a mesma pessoa? não. Ah, Sim, falando nisso no mês de Ramadã, entramos já no Eid. Como que é feito como? ok. Takbir. Takbir? Sim. Como é que é feito? Sim. Que takbir? Do Eid. Não, ali são dois. Então qual? Existe aquele que as pessoas fazem antes de salar, sentados ali. Existe aqueles que fazem assim, no salar. Qual? Antes de ir ao Salah. Antes de ir, aquele que fazem ali sentados. Por exemplo, mesmo sendo os dois, takbir dos dois Eids, né? Outras pessoas já falaram que já há forma de fazer. Outras pessoas dizem, não, faz-se cada um sozinho. Ah, ok. Dizem, não tem porta-voz. Outras pessoas dizem, bidá, não sei fazer em conjunto. Então, qual é a melhor forma? Outras pessoas dizem, cada um faz sozinho. Sim. Outros dizem que não tem porta-voz. Sim. Outro diz que é bidá fazer em conjunto. Sim. Os três estão certos. Quem contrariar esse está errado. Porque você chega num campo, num campo, existem duas pessoas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depois de terminar, outros já começam. Allahu Akbar. Não. Não é dessa forma. Ou então, todos devem ir apenas num só. Também não é assim. Cada um vai sozinho, mas se existir coincidência, você com outro, não tem problema. Porque é um sítio de muita gente. Não é possível você ter seu tempo sozinho. Mas cada um faz sozinho. Isso é que é a forma de fazer takbir. Por isso eu disse os três, quem contrariar, esse então é que errou. Essa é a forma de fazer takbir. Os dois Eids. Sahih. Mas alguém pode dizer agora qual é o problema também fazer em conjunto ou ver imam? Não, o problema é que é bidá, acabou. Esse aqui é o problema. Não há outro problema senão esse. O problema é que é bidá. E as pessoas só habituaram. Então, por aqui eu fecho. Que Allah subhanahu wa ta'ala. Mas não dizia a última. Olha como será. Ok, muito certo. Naam, jazakallah. Eu não estou a arrancar, mas da nossa parte também dizer que, alhamdulillah, nos receberam da melhor forma. Nos receber não é nos dar um saco de arroz, carregarmos para o hotel, mas nos receber é dessa forma que vocês fizeram, como exatamente irmãos. E só essa união só pode existir no Islã. Então, nós, alhamdulillah, como disseram, estamos a voltar, estamos a regressar e pedimos que os irmãos façam dua para que nós possamos chegar da melhor forma.